Olá, bom dia, como vão? Espero encontrá-los bem. E vamos fazer mais um vídeo aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Coloquei um vídeo de chamada, você precisa pensar para acreditar. Temos que pensar para acreditar. O que você acha? É uma pergunta que eu te faço. Você precisa pensar para acreditar, tá? Você me dê a resposta aí, depois que você terminar esse vídeo, tá bom? Vamos tentar fazer ele aqui dentro de uns 15 minutinhos, tá bom? Para não ficar muito cansativo aí, tá? Tá legal? E lembrando, você que está chegando agora aí, eu comento todos os vídeos, né? Eu sou o escritor Edson Terce, tenho 8 livros escritos, né? Tem um website, se você entrar lá, fazer uma visita, tem todos eles em livro digital, né? Você pode escolher um lá, falar tudo do cristianismo, né? E se puder adquirir alguma coisa lá, adquira para ajudar o canal aqui e ajudar a apoiar o Evangelho. A gente é um canal aqui cristão, tá bom? Se puder adquirir alguma coisa lá, adquira, fique à vontade, tá bom? Sem pressão. E eu já falei em alguns vídeos, né? Eu não vivo de venda de livros, eu tenho minha profissão, tá? Eu gosto de escrever, gosto de falar do cristianismo, né? A minha área forte é o escatologista, eu gosto de escatologia, né? Se você entrar no meu canal, aí no meu canal ou no meu site, você vai ver. Eu sou bacharel em teologia bíblica, eu estudei para isso, né? Então, o que a gente fala aqui é verídico, é tudo dentro da Bíblia mesmo, tá bom? Então tá bom, vamos lá aqui então, vamos entrar aqui. Vou botar aqui meu óculos, né? De longe vejo tudo, de perto tá, para ler tá mais difícil um pouquinho, mas vamos lá. Então eu coloquei aqui no vídeo de chamada de hoje, você precisa pensar para acreditar. Na realidade você precisa mesmo, tá? Se você não pensar, não analisar nada, você não vai acreditar. Principalmente na parte do cristianismo, da Bíblia, você tem que acreditar, ler, porque senão fica difícil. Se você não pensar, você não vai agir, então não adianta. Então eu vou tentar falar para vocês aqui, eu fiz aqui 2 pontos aqui, uma entrada aqui, mais 2 pontos para a gente, perdão, para a gente poder meditar no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar vou contar aqui para vocês aqui uma entrada aqui, né, um epílogo, né, o comecinho aqui. Vamos lá. O chefe do departamento de astronomia estava conversando um dia com o diretor do seminário de teologia, teólogo, com muitas concedências. O professor de astronomia concluiu: vamos encarar os fatos. Deu uma enxugada no cristianismo e o que sobrará dele? Ame seu próximo como a si mesmo. Esta é uma regra de ouro, correta? Isso é um ponto de exclamação dele, tá? Sim, suponho que seja verdade. O diretor do seminário respondeu secamente. Os dois estavam conversando ali. Assim como na astronomia, tudo se resume numa única coisa. Brilha estrelinha. É sempre assim a coisa, tá? Vai pegando aí comigo o texto aqui. Porque temos a tendência de simplificar em exceção tudo o que é de mais importante na vida. Alguém uma vez observou, presta atenção, é um dado aqui interessante. Alguém uma vez observou que 5% das pessoas pensam, 15% pensam que pensam, e 80% restante preferiram morrer ao invés de pensar. Oh, meu Deus, né? Terrível, não? Então, pouca gente pensa. Então, tem muita gente morrendo sem Cristo, morrendo sem Deus, porque muitos pensam que pensam, mas não pensam nada. Eu só vou simplificar para você aqui. Eu tive no catolicismo uns 20 anos, tá? Hoje você pergunta para um católico, que não já falei para vocês, que o canal não fica falando mal de religião nenhuma. Só estou colocando uma verdade que você vai falar, poxa, é verdade. Mesmo que você é católico, você vai falar, poxa, é verdade, né? Caramba, né?
a maioria dos católicos fala que é católico, mas não vai numa igreja, não vai numa missa, não, sabe? Não acompanha a sua própria religião. Você pergunta para vários o que você é. Ah, eu sou católico. Mas e aí? Ah, não sou frequentante, não vai sempre à igreja. Então, fala que é católico e tem que falar que é de alguma religião. É mal isso aí. Se você é um católico, vai lá. Vai nessa missa, vai de quarta-feira se tiver missa, vai no domingo, sabe? Tem que acompanhar a sua religião, tá? Nada contra ninguém, mas você tem que acompanhar a sua religião, senão você fica... É uma coisa você pensar, tem muitas pessoas que pensam que é, mas não é, sabe? Então muitas pessoas falam também do evangélico, do crente e tal, que está sempre na igreja. Deixa ele se sente bem indo lá, ele crê que é ali o caminho, que você tem que ser fiel, não que o catolicismo e outras religiões não sejam, não é isso que a gente está dizendo. Mas, sabe, é o texto que eu estou tentando passar para vocês aqui, para você pensar também. Ninguém está falando nada de ninguém, não. Só para você pensar, puxa, realmente, será que eu estou firme na minha religião? Será que, puxa vida, né? Deixa eu parar para pensar um pouquinho. Aí você sai daquela classe dos 80%, né, que eu coloquei aqui, os 80% restantes preferiram morrer ao invés de pensar. Tá me entendendo? Então, se você está dentro dessa classe, sai fora desses 80%, entra aqui nos 15% e nos 5% que pensam. Pensa pelo menos um pouco, sabe? Não precisa falar com ninguém sobre religião. É você e Deus e Cristo, tá? Por isso que nós aqui, pode ser a religião que for, não tem que condenar uns aos outros. Não. A condenação, o julgamento vai ser Deus. Não adianta eu julgar você, você me julga. Não. Vamos viver em harmonia, cada um na sua religião. Você acha que aí está certo, fica ali. Você acha que, puxa, aqui tem coisa que a Bíblia não fala, mas estão falando isso. Puxa, aqui é heresia. Então, se você conhece um pouco e pensa um pouco na Bíblia, se você está dentro de uma religião que você vê que não está falando a verdade, não é feio você sair, vai procurar a verdade, sabe? Vai ler a Bíblia, você vai ver se a sua igreja está falando a verdade ou está falando a mentira, tá? Porque tem muitas igrejas que, misericórdia, eu falo até dentro da parte dos evangélicos, tem muitas igrejas, tem muitos líderes aí que, misericórdia, só por Deus mesmo, sabe? É uma vergonha. Enfim, em todas as áreas, religiões têm o problema. E dentro do catolicismo e dentro dos evangélicos tem o bom e tem o ruim, tem o trigo e o joio. Não adianta, Deus vai tirar ali o trigo certinho e o joio vai para o fogo, é o que a Bíblia fala. Então, enfim, deu para você pegar esse primeiro ponto aqui, né? Pra gente, essa foi uma introdução que eu fiz para vocês, tá? Terminando aqui, olha, muitas pessoas são da opinião de que os cristãos são pessoas que deixam seu cérebro na porta da entrada da igreja para que possa crer em Cristo. Mas isso não é verdade. O cristianismo não é nem fé, nem simplificação, em exceção, nem um pequeno pensamento que não envolve crítica, sabe? Então, eu acabei de falar para vocês aqui, olha. Tem muitas pessoas que acham que a pessoa entra dentro da igreja, ou do catolicismo, ou dos evangélicos, acha que a pessoa larga o cérebro dele, quis dizer, na porta da igreja, ou larga em casa, acha que vai entrar dentro da igreja e vai fazer uma lavagem cerebral. Não é bem assim, como eu acabei de falar para vocês. Tem muitos líderes evangélicos que é uma vergonha, sabe? É heresia, falam umas coisas que não deve. Mas tem milhares e milhares de líderes fiel mesmo, que você vai lá, você vai ver que ele está falando dentro da Bíblia e não tem textinho isolado para manipular a cabeça de ninguém, não. Tem líderes aí fera mesmo, bom mesmo, homem de Deus. E toda religião, tá bom? Seguindo então aqui, olha, vamos entrar nos dois finais aqui, ó. O intelecto, as emoções e a vontade. Quando a Bíblia desafia os homens e as mulheres a crerem em Jesus Cristo como Salvador pessoal, ela requer uma fé que satisfaça o intelecto, as emoções e a vontade. Uma fé sem razão, uma fé sem coração ou uma fé inativa não é fé bíblica em Jesus. Tá?
emoção, que eu acabei de falar de novo para vocês. O pessoal era tudo levando na emoção, tudo. Não é bem assim não. Tem que ter a razão e tem que ter um pensamento firme, ler Bíblia, tá bom? É o que a gente está falando aqui. É muito mais fácil as pessoas dispensarem o componente racional da fé porque respeitam que a fé e a razão são quase opostas. Não acreditarmos, nós acreditamos em Papai Noel e por aí vai. Quer dizer, então a pessoa acha que tudo é fácil, tudo é legal, tudo pode. Não é. É a mesma coisa que você crê em Papai Noel e por aí vai. Tá? Então o texto está querendo dizer isso aqui. Então a Bíblia, você tem que ler ela. Ler, entender, sabe? Se não entende, tem um texto embaixo para você ver a veracidade, tá? Continuando aqui. Certamente a fé bíblica vai além da razão, mas ela não contradiz a razão. Ela começa de um fundamento racional. Um objeto de fé deve ser digno de confiança. Presta atenção, um patinador que deposita sua fé no gelo fino toma um banho gélido, né? Eu coloquei gélido aqui, né? Porque não examinou bastante a evidência. Um investigador que deposita sua fé no conselho de um trapaceiro toma um banho não menos gelado por causa da sua confiança irracional. Entendeu, gente? Então, a fé tem que ter uma razão, sabe? Ela tem que ser constante, ela tem que ser praticada. O pensamento é o primeiro passo que você tem que ter. Pensar para poder agir, pensar para ter razão também, tá? Que a gente viu aqui em cima. Você falar coisas que não deve, achar que... É muito axiologismo, né? E aí não é por aí não. Você tem que ter a razão. Você precisa pensar para acreditar. Se você não pensar, você não vai acreditar. Se você não pensar na parte bíblica, como verídica, você não vai acreditar. Então, leia que você vai ver. Que no vídeo passado eu falei, a veracidade de Cristo. Você pega o vídeo passado, você vai ver que o que eu falo ali, os vídeos, os versículos que eu passei lá, é só você ler e vai ver. Isso aqui é tipo mais um acompanhamento do vídeo passado aí, tá bom? Vamos lá. Uma fé racional, para encerrar aqui, olha. A fé cristã é racional? Seus princípios podem ser avaliados de modo significativo para que sejam comprovados os refutados? O cristianismo emana da Bíblia, que é enraizada em acontecimentos históricos e não em mitos ou lendas. A Bíblia tem passado por intensas investigações arqueológicas e literárias. Os detalhes concretos e o ambiente cultural apresentados na Bíblia são verdadeiros. Eu não sei se eu falei acho que foi nesse vídeo ou no vídeo passado. Os arqueólogos, o que eles procuram de evidência para ver se a Bíblia é verdadeira, e até hoje não acharam nada que não é. Eles vão lá, a cidade enterrada, aqui era tal cidade, ossadas, sabe, tudo que eles acham ali lá em Jerusalém, no Egito, para aquele lado, comprova que a Bíblia é verdadeira. Não tem como eles falar que não é verdade, porque tudo é acompanhado e filmado, tá bom? Seguindo aqui, ó. Jesus foi uma personagem histórica descrita em fontes seculares, assim como o Novo Testamento. A reivindicação de que Jesus se levantou dos mortos como evidência de que Deus aceitou seu sacrifício pelos pecados é a melhor, embora, obviamente, sobrenatural explica o túmulo vazio. A reivindicação foi feita quando o corpo desapareceu de um túmulo selado e bem guardado, e nenhuma evidência verossímil, ao contrário, jamais apareceu. Embora instituições políticas poderosas e religiosas tivessem interesse investido em desacreditar a ressurreição. A gente sabe disso, né? Teve os reis lá, os governadores da época, queria tirar a veracidade de que Jesus tinha ressuscitado, saído,
mas tem pessoas que é verídico, não vou entrar agora, para não ficar longo o vídeo, que viu, sabe, o anjo, viu aquela pedra que saiu lá do túmulo, ninguém removia aquilo lá se não fosse vários homens e tinha 2 guardas ali, quer dizer, então não tem como, tá? Para encerrar, através dos séculos que passaram, os ensinamentos de Jesus e seus discípulos formaram o fundamento de inúmeras vidas, indivíduos e das civilizações ocidental clássica. É racional crer em Jesus Cristo como Salvador, a começar da evidência bíblica. A gente encerra por aqui. Então é isso, meu querido. A Bíblia é verídica, Jesus é verídico, é verdadeiro. Quem for contra isso tem que provar. E a gente falando de Bíblia, falando de vericidade, esses arqueólogos aí, que fuçam a terra lá, mexe para todo lugar, não comprovou nenhuma ainda falando, nenhuma evidência falando que Jesus não existiu, que Jesus não veio, que Jesus não morreu, que o túmulo não está lá. Não adianta, é lutar contra Deus você pensar dessa maneira. Se você pensa dessa maneira, analisa, vê o que eu falei aqui, os versículos no vídeo passado que eu coloquei também. Então, vários e vários versículos que eu provei dentro da Bíblia que Jesus existiu, que os profetas já falavam dele. Tá bom? Então fica aí, tá? Fica essa semana na paz, que Deus abençoe vocês e que dê tudo certo essa semana para vocês. Espero que essa palavrinha veio de encontro com o seu coração.